Deixa eu me apresentar. Isso tudo que você está vendo aqui não é artificial não, viu? Como a Tereza cabeleireira, viu? Isso é carne de 63 anos que foi acumulando aqui. Viu? Eu tenho 63 anos, eu tenho 2 filhos, criei um sobrinho também, tenho 8 netos, tenho um marido muito especial, uma pessoa que no final da tarde você vai entender por que eu digo que ele é muito especial. E tenho netos de todas as idades. O mais neném tem 2 aninhos, vai fazer 2 aninhos em janeiro. E a mais moça já tem 24 anos e tem uma escada aí no meio do caminho. Então, eu acho que Deus tem me chamado para falar para as mulheres, não por ser juíza, isso não me credencia para falar a palavra de Deus. Deus me chama para falar para as mulheres porque Ele diz que as mulheres mais velhas têm que ensinar as mais novas. Então eu acho que é por aí que Deus faz a minha agenda com você nessa manhã, nesse dia, amém? E eu quero contar para você, antes de abrir a Bíblia, por que eu escolhi esse tema? Porque me deram liberdade, há algum tempo atrás, para escolher um tema. Eu sugeri alguns temas para essa igreja. Por que eu escolhi esse tema da pérola? E está tão lindo, as irmãs que trabalharam, maravilha, até no banheiro tem pérolas. Quem ainda não foi ao banheiro não viu, mas até no banheiro tem lá pérolas dentro de um vidro. Por que eu escolhi esse tema? Porque eu acho que é mais ou menos o que vai acontecer aqui nesse lugar. Você sabia que a ostra, ela não é um mineral como muita gente pensa, apesar de ter muito cálcio na sua consistência. Ela é um molusco, ela é um animal, a ostra é um animal. Ela faz parte do reino animal. E o interior da ostra é uma membrana. Não é pele, é membrana, como temos no interior da nossa boca, no interior do nosso corpo. E às vezes pelo movimento que ela tem ali dentro da água, por causa do movimento do mar, ela sofre algumas feridas. O simples fato dela estar no mar deixa ela suscetível a encostar em uma estrela do mar, a encostar num ouriço do mar, ou numa pedra mesmo, ou até numa casca de outra ostra. E isso faz fissuras na membrana, machuca a membrana. E quando uma ostra é machucada, ela sente dor, ao contrário do que muita gente pensa, que os moluscos não têm ramificação nervosa igual outros animais, mas sentem dor. E quando uma ostra sente dor na sua membrana por causa de uma ferida, ela tem 2 atitudes a tomar. Uma delas é automática, é fechar-se rapidamente. E quando uma ostra se fecha com a intensidade que ela pode se fechar, nem água entra lá dentro. Mas quando uma ostra ferida se fecha para evitar o contato com o mar que tem iodo, que tem sal, que faz arder, quando ela se protege fechando-se, sabe o que acontece? Ela apodrece e morre. As ostras que você vê mortas, elas são ostras que foram feridas e que não permitiram ficar aberta com a ferida exposta, morreram. Agora tem outras ostras que mesmo feridas, com sacrifício, elas se permitem ficar abertas. E quando elas ficam abertas, o movimento da água do mar, que tem iodo, que tem sal, faz arder aquele lugar, mas em compensação começa a produzir uma cicatrização. Começa a vir uma cura naquele lugar. Onde havia uma ferida, agora tem uma cura. E aonde essa cura se procede, aonde vem esse movimento da água, porque mesmo lá no profundo do mar a água se movimenta, essa cicatriz começa a se transformar em uma bolinha. Ela começa a tomar uma forma redonda por causa do movimento do mar. E ela se transforma numa pérola. Então uma pérola, mulheres, é uma ferida curada. E eu quero que nesse dia você permita que o Senhor venha com as suas águas, as águas do Espírito, as águas do cuidado, do amor, do zelo pela sua vida,
e venha curar as feridas que você tem. Feridas que estão guardadas, fechadas, escondidas, que possam ser apresentadas diante do Senhor hoje, para que você resplandeça como uma joia nessa terra, em nome de Jesus, amém? Então coloque a mão no seu coração e diga: Senhor meu Deus e meu Pai, eu abro o meu coração diante do teu trono de graça, expondo as minhas dores e as minhas feridas, para receber a tua cura, em nome de Jesus. Amém, amém. Nós vamos ter 2 tempos de palavra, de manhã e à tarde. E eu vou falar de 2 mulheres que ingressaram na caravana de Jesus. E hoje de manhã o texto está em Lucas capítulo 8. Se você trouxe a Bíblia, abra. Se não trouxe, escute. Porque a fé não vem pelo ler, mas vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí eu vou te ensinar algo, mulher. Se você não tem facilidade para encontrar rápido o texto bíblico, não perca tempo procurando. Quando um pastor começar a ler o texto, você fecha a Bíblia e ouça, para que essa palavra entre no seu coração. Porque às vezes o pastor está lendo e estamos folheando, e nisso nos perdemos. 8 de Lucas, está escrito assim: aconteceu depois disto, andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Depois do quê? Depois disso, depois de que episódio que começa o texto que nós estamos lendo? Olhe para mim, eu vou te contar. Depois daquele episódio que foi citado aqui na hora da oferta, Jesus entra numa casa para jantar e uma mulher vem e chora nos seus pés e derrama perfume nos seus pés, enxuga os seus pés com o cabelo. Uma mulher vem e se derrama aos pés de Jesus. E o fariseu, dono da casa, no íntimo do seu coração, ele critica Jesus, porque ele pensa que convidou um profeta. Mas ele não convidou só um profeta, ele convidou o Filho de Deus para jantar. E aí aquela mulher se prostra aos pés de Jesus, e aquela mulher é uma pecadora. E aquele homem no seu coração diz consigo mesmo: se esse rapaz fosse um profeta, ele saberia que essa mulher que se prostra aos pés dele é pecadora. E Jesus dá uma lição de graça para aquele homem. Jesus diz para ele assim: olha, 2 pessoas tinham uma dívida, um devia pouco, outro devia muito. E os 2 foram perdoados. Quem deve ser mais grato? O dono da casa responde: quem devia muito. E aí Jesus fala: pois é, essa mulher devia muito. E ela teve o perdão, por isso ela está agradecida. Mas o que é importante para dizer para você nessa manhã, é que Jesus diz assim, no final desse diálogo com esse fariseu: eu cheguei na tua casa e você não me deu nenhum beijo. E essa mulher me beijou. Jesus está dizendo para aquele homem: olha, o jeito que as mulheres são, a sensibilidade que elas têm, a forma como elas se expressam, é importante para mim. Você sabia que as mulheres beijam umas às outras? As mulheres beijam as crianças, as mulheres beijam fotografias, as mulheres beijam o ursinho de pelúcia, beija cachorro, beija tudo. Porque Jesus sabe que somos assim. Ele nos fez assim. Nós somos sensíveis, somos emocionais. Jesus fala para aquele homem: você não me deu nenhum beijo. Sabe o que ele está dizendo? Eu gosto do beijo que essa mulher está me dando. E aí diz: depois disto, depois desse episódio, aconteceu que andava Jesus de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus. E os 12 iam com eles. Até aí tudo bem, você já sabe. Mas o versículo 2 diz assim: e também algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíram 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Susana e muitas outras, as quais lhe prestavam assistência com os seus bens.
Vou repetir. Na caravana de Jesus, além dos 12, iam algumas mulheres que foram curadas de espíritos malignos e de enfermidades, dentre elas Maria Madalena, que tinha 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, procurador do Herodes, tetrarca da Galileia, Susana e muitas outras. Aqui está escrito muitas outras, queridas. Na Bíblia não tem texto inútil, não tem palavra inútil, não tem letra inútil. Tudo tem um significado de revelar algo para nós. Aqui está escrito muitas outras. Na caravana de Jesus tinham mulheres, algumas eram ex-endemoniadas, ex-enfermas, das quais citam 3 nomes: Joana, Maria Madalena e Susana. Agora, além de Joana, Maria Madalena e Susana, tinha outras que foram endemoniadas. E além dessas endemoniadas que foram libertas, muitas outras, muitas. Não eram 12, eram muitas outras. Muitas outras. Então aqui está escrito que na caravana de Jesus, além dos 12, haviam muitas mulheres. Muitas mulheres, é o que está escrito. Diga comigo, na caravana de Jesus, além dos 12, haviam muitas mulheres. Muitas mulheres. E mulheres da mais variada origem social. Aqui fala de Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes. Procurador de Herodes, Herodes era o tetrarca da Galileia. Se fosse trazer para o nosso sistema de governo, era o governador do estado. Então, o procurador do estado, a esposa dele estava na caravana de Jesus. Quem entende desse negócio de procuradoria, sabe o quanto isso é importante, ser procurador do estado. Então, era mulher de uma figura técnica, política, importante, estava na caravana de Jesus. Também estava uma ex-endemoniada, Maria Madalena, da qual saíram 7 demônios. 7 demônios. É interessante que antes desse texto, a Bíblia não fala nada de Maria Madalena, fala a partir daqui. Como seria a vida de Maria Madalena com 7 demônios? Você sabe que eu trabalho com libertação há mais de 25 anos. Eu digo a você, por experiência, sem medo de errar, que a vida dela devia ser uma bagaceira. Uma bagaceira. Porque às vezes você pega uma pessoa com um demônio que tem autorização para agir no corpo dela, para matar, roubar e destruir, porque as janelas foram abertas no mundo espiritual para isso. E eu preciso fazer um parênteses para te falar sobre isso. Você sabe que o poder de Satanás, que muita gente nega que ele tenha, mas que o próprio Jesus diz que ele tem, porque o Senhor Jesus diz que dá poder e autoridade para nós sobre o poder do inimigo, então ele tem. Também o Senhor Jesus diz para Paulo, quando aparece para ele ainda Saulo na estrada de Damasco: levanta-te, porque eu te constituo um ministro para arrancar as pessoas do poder de Satanás para o poder de Deus. Então tem poder, tem um reino, tem poder. Mas esse poder é tão limitado diante da grandeza do poder de Jesus, que ele só vem para a vida de uma pessoa quando ela abre uma porta e convida ele para entrar. E ele pode estar na vida de uma pessoa há 30 anos, como estava na vida de uma mãe de santo que nós fizemos a libertação dela. O dia que ela não quer mais, ela manda sair, ele tem que ir embora. Então ele só vem se eu chamo, e quando eu não quero, eu digo vai, ele tem que ir. Mas enquanto ele está, enquanto ele tem autorização para agir, a especialidade dele é matar, roubar e destruir. Essa é a sua natureza. E eu lembro de uma mulher que eu atendi que tinha um demônio. Essa moça era secretária executiva no Rio de Janeiro, ganhava muito bem. O marido era gerente geral dos Correios e Telégrafos no Rio de Janeiro, ganhava muito bem. Os dois juntos tinham um bom salário, mas não tinham nada. Era como um sectel furado, entrava por uma mão e saía pela outra. Não tinham imóvel, moravam numa kitnet alugada, num lugar horrível no centro do Rio de Janeiro.
Escolheram o centro da cidade para morar porque ali era perto do trabalho dele e era perto do trem da central para ela ir para o trabalho dela. Porque não tinha o carro. Ela e o marido brigavam feito gato e cachorro. Não eram aqueles ajustes de um casal. Era briga de baixaria, do vizinho chamar a polícia. Porque machucava, violência doméstica, aquilo tudo. Ela tinha uma depressão profunda. Vivia sob tratamento médico. Eles tinham 17 anos de casados. Não tinham filhos. Ela era estéril. Fazia exames, verificava tudo o que você imaginar, todas as FIAs que a medicina inventou, ultrassonografia, tomografia, radiografia, e não tinha resposta, porque ela era estéril. O marido dela tinha uma cólica renal inexplicável. Volta e meia, ele tinha tanta dor, que ele desmaiava no local de trabalho. Aí levavam ele para um hospital, faz exame, não tem pedra, não tem má formação, não tem inflamação. Remédio para dor, única coisa. Baralgin na veia, ficava 2, 3 dias, às vezes tinha que tomar morfina. Aí passava a dor, ele voltava para casa. Inexplicável, os médicos diziam é psicológica essa dor. Mas não era, ele desmaiava. Caía a pressão e desmaiava. Uma dor que ninguém entendia o que era. Quem entende do mundo espiritual sabe o que era. Porque pelo sexo você não pega só AIDS, pega também demônios. E em determinados momentos o demônio passava dele para ela, dela para ele, e quando chegava nele fazia um estrago. Enfim, a vida deles era uma encrenca. Era uma encrenca. Sem recursos, sem dignidade, sem filhos, sem coisa nenhuma. Sem Jesus, claro. Aí um dia, meu genro me telefona, ele era um dos gerentes dessa empresa onde ela trabalhava. Ele disse para mim, a senhora precisava conversar com a Regina. A Regina tem uma necessidade tão grande de ser liberta, essa moça vive depressiva, essa moça a qualquer hora tenta o suicídio. Porque você sabe que tem 3 causas da depressão. Você pode ter uma depressão por causa física, uma falha de hormônio, uma deficiência hormonal. Como você pode ter deficiência de açúcar no sangue, você pode ter deficiência de um hormônio. Você precisa ir para um médico e tomar uma medicação que vai estimular a produção da serotonina, que é o hormônio que dá prazer, bem-estar no cérebro. Não tem mal nenhum. Crente pode ir no dentista, crente pode ir no oculista e crente pode tomar hormônio para ter depressão curada. Não tem mal nenhum nisso. Agora, quando chega uma pessoa para você, para dizer que quer ajuda com depressão, e aí você pergunta, já foi ao médico? É a primeira pergunta que eu faço. Você já foi ao médico? Já. Você toma remédio? Tomo. Há quantos anos? 20 anos. Ué, e não foi curada ainda. É a mesma coisa que uma pessoa chegar para você e dizer, eu estou com gripe há 20 anos tomando remédio para gripe. Não é gripe. Você está tomando remédio, não tem resultado, tem alguma coisa que não está batendo. Aí eu vou para a segunda pergunta. Você teve alguma perda ou sucessivas perdas? Porque você sabe que a depressão na alma, primeiro foi o corpo, agora é a alma, ela pode ser uma depressão reativa. Você pode ter reações a perdas, a dores, a sofrimento. Você sepulta um filho, pode entrar numa depressão. Você perde um casamento, pode entrar numa depressão. O câncer hoje, mulheres, é conhecido como células angustiadas. Você pode ter câncer e pode ter depressão, se você tiver um sofrimento atroz. E aí você pergunta para a pessoa, você teve alguma perda grave ou sucessivas perdas? Se a pessoa responde, mas eu sou crente, pastor. Eu falo, pois é, Elias também era. Elias era crente, mas sofreu tanto que um dia quis morrer. Entrou embaixo de um zimbro e quis morrer. Era um crente cheio do Espírito Santo, por acaso. E aí ela diz, não, pastora, eu não me lembro de ter acontecido nada grave. Então não aconteceu, porque se acontecesse alguma coisa grave, não esqueceria. Aí eu vou para a terceira pergunta, porque a terceira pergunta é do Espírito. Você fez abortos? Você teve pactos com a morte? Porque você sabe, mulheres, eu preciso te dizer isso. O aborto marca o corpo de uma mulher pelo derramamento de sangue de um filho.
Pode parecer coisa sem importância. A sociedade moderna e pós-moderna diz que não tem nada você matar uma criança. Mas você, quando mata uma criança no ventre, você está matando o teu filho. E você está matando gerações. Eu disse aqui que tenho 2 filhos e 8 netos. Se a minha mãe tivesse me abortado, teria abortado todo mundo junto. Quando Rebeca fala para o Senhor, Senhor, tem uma confusão aqui na minha barriga. Era Esaú e Jacó já contendendo no ventre. Sabe o que Deus responde para ela? Tem 2 nações dentro do seu ventre. Ele não fala tem 2 pessoas. Tem 2 nações. Seus filhos são cabeça de gerações. Quando uma mulher aborta, ela marca o corpo dela pelo derramamento de sangue e ela abre uma janela espiritual para que espíritos de morte comecem a agir na vida dela. E podem trazer depressão. Podem trazer morte para o filho que vai ser gerado depois desse aborto. Acidentes frequentes, doenças e todo tipo de bagaceira que eu não vou me aprofundar aqui porque não é seminário de libertação. Mas eu preciso dizer que a depressão ela pode ser uma causa espiritual, espíritos de morte. Então não é do corpo, não é da alma, vamos tratar do espírito. Fechar as portas que foram abertas pelos homicídios, pelos abortos, pelo derramamento de sangue. Entregar tudo isso na mão de Deus, confessar o pecado, limpar. Mas o que eu quero dizer para você é que a vida da Regina era uma bagaceira com um demônio. Um demônio. Aí fui conversar com a Regina, fui para o Rio de Janeiro. Cheguei lá, conversei com a Regina, histórico da Regina era ter sido no passado filha de santo, vestiu branco, foi para o terreiro, aquele negócio todo. E ela disse, mas eu não estou mais lá. Eu vi que aquele negócio era do mal. Eu fiquei lá até o dia que eu vi destruir uma família lá, encomenda para destruir um casamento. Aí eu saí. Falei, pois é, você saiu, mas ele não saiu de você. E a porta que foi aberta precisa ser fechada. Mas não adianta fechar essa porta sem Jesus. Porque a Bíblia diz que quando ele volta e encontra essa casa vazia, ele vem com mais 7, o estado fica pior. Muito pior. Então você precisa entregar a sua vida para Jesus, Regina. Só com Jesus você pode vencer o inferno. Só com Ele você pode ordenar que as trevas recuem. Porque é Ele que trouxe a autoridade do céu para isso. E aí, deixa para depois, eu vou pensar. Aquela conversa que você conhece. Não passa 2 meses passam e meu genro me liga um dia, ele fala, olha, a senhora precisa vir correndo conversar com a Regina, porque a Regina tentou se matar. Ela subiu num prédio de 18 andares e só não se matou, porque a hora que a porta do elevador abriu, alguém viu a Regina subindo na janela para se jogar e foi apanhada ali. Eu falei, não, eu não vou ela virar Resende agora. Eu já fui aí, já ofereci Jesus, ela não quis, agora ela precisa querer Jesus. Ela precisa vir a Jesus como as pessoas iam a Jesus. E ela foi a Resende. Ela chegou em Resende, nós tínhamos um culto. Naquele dia, eu lembro quando ela chegou com mochila nas costas, calça jeans lá no fundo. Terminou o culto, eu chamei à frente quem queria receber oração. Ela veio, ficou possessa. E o demônio pela boca dela disse que ia matá-la. Aquela conversa toda que você conhece com a autoridade que Jesus deu para a igreja. Nós mandamos demônio sair. E aí eu fiz um terrorismo básico com a Regina. No frente de todo mundo, a Regina aqui na frente, eu falei, olha minha filha, escute o que eu vou dizer para você. Quem estava matando, roubando, destruindo sua vida era Satanás. Ele mandou um emissário que entrou dentro de você para você se matar hoje de manhã, lá naquele prédio no Rio de Janeiro. Presta atenção, você veio com ele para cá. Ele saiu, ele está lá fora te esperando. Se você sair daqui sem Jesus, ele vai entrar em você outra vez. E ele vai te matar. É pegar ou largar. A Regina entregou a vida dela para Jesus, ela não é nem boba, né? O marido também, que o marido estava junto ali, eu fui atendê-los depois do culto. Enfim, encaminhei eles para uma igreja, acompanhei à distância, sabia que o pastor estava cuidando deles direitinho, mas 7 meses depois, eu sabia, mas a igreja não sabia de nada, porque eu estava acompanhando a Regina à distância. Ela veio dar o testemunho diante da igreja. 3 meses depois eles compraram um imóvel. A vida deles entrou na normalidade, acabou aquele rolo que eles viviam. Estavam com um carro.
Regina não precisou mais de remédio para depressão. O marido nunca mais teve cólica renal. Mas o que era melhor, a Regina estava grávida de 7 meses. Pode aplaudir o Senhor, pode aplaudir. Então, pela vida da Regina, com o demônio, eu posso imaginar a vida de Maria Madalena com 7. Maria Madalena não devia nem ter marido. Maria Madalena devia ser uma mulher da prostituição, porque Satanás vem para matar, roubar e destruir. Ele rouba a honra, rouba a dignidade, rouba a saúde. Todos os sintomas que deveriam haver na vida de Maria Madalena eram muito fortes. E um dia ela tem um encontro com Jesus. A Regina foi por livre e espontânea pressão. Maria Madalena não sei como foi. Mas teve um encontro com Jesus. E aí